Boa noite, sejam todos bem-vindos. Bora conversar. Depois de uma pausa, digamos que foi a pausa mais longa que eu fiz desde que eu comecei esse projeto. Eu acho que o último que eu fiz foi em novembro. Depois vem final de ano, aí entra janeiro, vem carnaval. Eu falei, não, eu vou dar essa pausa para poder descansar e voltar com uma programação para os nossos encontros semanais, que hoje começa com a nutricionista Luciana Loyola, e nós vamos falar sobre uma alimentação saudável, sem sacrifícios. Na próxima semana, eu vou falar sobre um tema também muito importante, que é o autismo. Na outra semana, eu vou receber aqui um urologista e nós vamos falar sobre a saúde do homem. Pesquisa, eu sempre brinco, né? Pesquisa e IBGE revela, né? O homem vai muito pouco ao médico. E quando ele vai passando dos 40, que tem que fazer aquele tal exame que todo mundo brinca, a pergunta fica, você homem já foi fazer, passou dos 40, já foi fazer esse exame? Depois eu também vou receber aqui um rapaz que ele trabalha dentro de um cruzeiro e ele roda o mundo. Ele até recentemente deu uma entrevista para o Estadão. Ele vai estar aqui comigo. Enfim, então depois dessa pausa eu volto com uma programação semanal, porque a intenção, a vibe desse projeto, que eu preciso explicar, que começou lá no início da pandemia, é de levar informação, da gente trocar informação, que eu acho que nunca é demais. Então, nessa próxima hora, nós vamos falar hoje sobre uma alimentação saudável, sem sacrifícios. Eu vou colocar minha convidada para dividir tela aqui comigo, porque ela já está... Espera aí, ela vai entrar aí para dividir tela. Opa! Olá, Boa noite. Fábio, boa noite. Você tá... Eu não estou te vendo, tá meio embaçada a imagem, mas você está me vendo e está me ouvindo bem? Ela congelou. Eita, Vamos esperar um pouco. voltei. Voltou, Ai, que voltou. bom. É que nada, mas agora você voltou. Você Maravilha. está me ouvindo bem? Tá me Tô ouvindo sim, bem? tô sim. Tá me ouvindo bem também? Estou te ouvindo. O áudio, Maravilha. então, está Tá lindo. ótimo. Isso. Maravilha, tá sim, Fábio. Maravilha. Então, muito obrigado por você ter aceitado, viu, conversar comigo. Eu não sei se eu já te falei desse projeto. Esse projeto, ele começou lá no início da pandemia. Eu tive uma crise de ansiedade. Imagina, a gente ficar sozinho, né, em casa, não poder sair, que foi o que aconteceu naquele momento. Então, me deu uma crise de ansiedade e aí eu recorri a essa telinha aqui, comecei a chamar os meus amigos e aí foi crescendo, e eu estou no quarto ano que eu faço esses encontros aqui semanais. E esse assunto, eu acho que ele é interessante porque você provavelmente já escuta entre os amigos, né, essa briga com a balança, do comer bem, e, mas para comer eu escuto muito, né, mas comer bem é caro. É, sim. Será que é isso mesmo, Luciano? Então, assim, queria também que você se apresentasse um pouquinho para a gente conhecer um pouquinho melhor, para a gente poder entrar dentro do nosso papo, tá bom? Obrigado. Então, vamos lá. Então, boa noite, gente. Agradeço, Fábio, por ter me convidado para participar desse projeto. Eu estava aqui assistindo logo no comecinho e já fiquei empolgada pelos próximos também, então achei muito legal. Aproveitando o gancho, né? Realmente, depois da pandemia, acho que muita gente começou a entender a importância do se cuidar, do se prevenir, né? Porque realmente, na hora que algumas coisas que a gente não espera da nossa vida aparecem, se você está com o corpo preparado, você vai passar de maneira muito mais tranquila. Então, eu sou a Luciana, eu sou nutricionista, minha especialização é em saúde da mulher e em nutrição comportamental, que muita gente também não conhece o que é isso, que é justamente tentar levar para as pessoas uma nutrição mais leve, sem sacrifícios, né? Justamente pensando não só no bem-estar físico, mas no bem-estar mental também. Então, a gente vai falar um pouquinho como colocar isso em prática, que é muito mais simples do que a maioria das pessoas imagina. Porque num primeiro momento, né, as pessoas falam assim, não, mas se eu for buscar um legume, uma verdura, e os preços são diferenciados, e aí eu não vou ter condições, como é que eu consigo? Primeiro, vamos falar dos malefícios. Eu acho que é interessante, porque a gente come muito
inteira. O que você pode me dizer assim quais são assim os inimigos principais, assim, aqueles principais, eu acho que eu já até sei alguns, mas quais são os inimigos principais da nossa saúde que a gente insiste e passa a vida inteira comendo? Então, tem até uma frase que, não sei se você já ouviu falar, mas é assim, descasque mais e embale menos. Sim. Então, acho que isso resume muito dessa filosofia. É você buscar alimentos mais naturais. Então, hoje, né, a gente vive em função de tecnologias, em função do trabalho, muita correria. Então, muitas vezes a gente vai procurar o que é mais prático, o que já está pronto. Então, produtos muito industrializados, que é muito processado, isso com certeza vai ter muito conservante ali dentro para conseguir manter aquele produto mais tempo. E com isso ele vai ter mais sódio, vai ter várias substâncias que a gente não vai fazer bem para a gente. Então, uma coisa que eu sempre oriento para meus pacientes é o seguinte: olha a lista de ingredientes. Aquela lista de ingredientes está muito grande, tem muito nome difícil que você não está entendendo, então fuja daquilo ali. Procure coisas que são mais naturais possíveis, mesmo que seja industrializado, porque às vezes não tem como ser muito extremo, né? Ai, só como que vem da terra. Calma, também não é assim, né? A gente também, às vezes, vai acabar não conseguindo comer tudo no prazo correto, vai acabar estragando, então tem que ter o equilíbrio entre o que é um produto prático, mas que ao mesmo tempo não vai te fazer mal. Também tem aquelas substituições. Às vezes a gente pensa que para poder comer bem eu tenho que ser radical. Trocas simples que você faz no teu dia já vai fazer muita diferença. Então, muitas vezes trocar a farinha branca pela farinha integral, o arroz branco pelo arroz integral, diminuir um pouco o açúcar, diminuir o sal. Então, aquela pessoa que está trabalhando e o dia todo está ali no cafezinho para poder ficar acordado e café com açúcar, não é nem café com açúcar, né? Açúcar com café, que bota mais açúcar que café. Então, se ela se propõe ali todo dia diminuir um pouco esse açúcar, né? Quando a gente coloca no final ali do ano, olha quanto que ela já conseguiu para a saúde dela. Então, às vezes a gente tem que pensar ali um degrauzinho por dia, um pouquinho, vai fazer bastante diferença, sim. Mas e o nosso pão de cada dia? Eu, por exemplo, eu sou apaixonado por pão Sim, francês. Eu amo pão francês. sim. E daí você vai querer me bater. Mas quando eu vou na padaria, que ele vem fresquinho, eu não consigo comer um só. Como é que faz, hein? Eu queria entender. Porque assim, eu tento substituir, mas eu sempre volto. Mesmo quando eu sinto aquele cheirinho do pão. E eu sei que muita massa também não é legal, né? No caso do pão, ele também, não só o pão, mas acho que pão, bolo, até o próprio chocolate é muito da memória afetiva, né? A nutrição também tem um pouco desse carinho, né? Então é como você me descreveu tudo. Eu passo pela padaria e são todos os sentidos, né? Você olha o pão, você sente o cheiro e já te remete àquela coisa de um conforto. Então a nutrição tem que ser gostosa, tem que ser algo que te faça bem. E aí você tem a estratégia de justamente equilibrar os macronutrientes. Então, dando uma resumida, a gente tem carboidrato, proteína e as gorduras. Então, no caso, o pão, que é um carboidrato, a gente tem que equilibrar com as gorduras. Então, por exemplo, o pão com ovo, que muitas vezes as pessoas têm esse mito, né? Ai, meu Deus, ovo todo dia, não posso. Não é bem assim, sabe? Hoje em dia já tem estudos que comprovam que não tem esses malefícios todos que as pessoas falavam com relação ao colesterol e tudo mais. Então, você comer o pão francês, que a gente ama tanto, com o ovo, você está conseguindo ter o valor nutricional para a sua refeição e também vai dar aquele quentinho no coração. Então, acho que é uma estratégia interessante. Mas e também tem uma coisa, né, Luciana? É a quantidade, né? Porque Sim, eu vou comer o quê? 3 pães? O que é também, né? É você exato. também. É o que você falou. Mas é difícil, viu? Principalmente quando a gente evolui. Mas a verdade você pode comer de tudo. Se você conseguir comer de tudo um pouquinho, eu acho que o erro está aí, né? Então, assim, aí você come mal a semana inteira. Tem uma coisa também, eu já fui muito, hoje eu estou muito mais controlado. Mas você vê uma galera jovem, uma meninada, criançada, comendo muito fast food. Hambúrguer, batata frita, que é um veneno, vamos falar, né? É um veneno. Não pega essa criança, porque eu acho que também tem muito isso. Você começar desde cedo a levar para a mesa dessa criança, né, para o dia a dia, uma comida mais saudável. Como é que você faz? Como é que você fala para esse pai, para essa mãe,
se perder nesse caminho? Sim. Primeiro passo é ser o exemplo, né? Às vezes, até já atendi crianças que teve uma situação que foi muito engraçada. De segunda a sexta ficava com a mãe, final de semana ia com o pai. E aí, segunda a sexta, a criança era excelente. Final de semana com o pai, era de qualquer jeito. E ela falava, tia, mas eu como porque meu pai me dá. Então, se a criança não tem dinheiro para ela comprar, ela não tem essa noção de eu vou lá e vou comprar para mim. Então, o pai compra. Então, muitas vezes, ela dentro de casa, ela não tem esse exemplo de ter acesso a esses alimentos que são mais saudáveis. Então, também começa por aí. Exige que a criança coma brócolis, mas o próprio pai não come. Então, tem que ser o exemplo. Tem muitas coisas também, aí indo para a parte comportamental, de usar a comida como prêmio, como recompensa. Então, se você faz o dever de casa, você vai comer o chocolate. Se você se comportar direitinho, eu vou te levar ao McDonald's. Também não pode ser dessa forma, né? Usar como isso. Não Exato. pode ser nem por troca, e também não acho que não pode ser obrigado, né? A comida tem que ser, ela é prazerosa, né? Exatamente. Então, passa uma brincadeira, um joguinho ali, eu acho que é até válido. O que não pode, não é legal, porque depois a pessoa fica traumatizada, não quer comer aquilo nunca mais. Exato, exatamente. Vira como uma punição, a comida acaba sendo inimiga, então não criar esse tipo de relação desde a infância. E também tem um estudo que fala que até para criança e para adulto, para você não gostar de alguma coisa, você tem que provar de 8 a 10 vezes. Então, às vezes, a criança ela não gosta da cenoura cozida, mas ela gostou da cenoura crua num sanduíche natural, por exemplo. Então, também é fazer esse trabalho da educação, de entender os gostos daquela criança. É um sem formação. Então, ele vai ter as próprias preferências, eu gosto disso, não gosto disso. E os pais precisam ter esse papel de saber apresentar, né, a riqueza que a gente tem de sabores. Você é o que você come. Eu também escuto muito isso. Essa frase está Sim, corretíssima? eu acredito bastante nisso. Até porque a nutrição ela vem de dentro para fora. Então, quando a gente fala, por exemplo, de comer uma boa variedade de nutrientes que vão ali fazer esse papel de fazer uma faxina no seu organismo, beber bastante água, você consegue ver isso na sua pele, no seu cabelo, na sua unha. Então, tem gente que, conforme vai fazendo ali a reeducação alimentar, a pessoa vai começando a brilhar, assim. Nossa, como é que você tá bonita? O que houve? Dorme bem? Então, eu acho que reflete muito na sua saúde, na sua aparência, né? Hoje também tem esse ramo da nutrição estética que fala muito disso. Então, é muito reflexo de como você tem essa qualidade da sua alimentação, da sua saúde como um todo, não só pensando ali em energia, mas evitando doenças, mas a alimentação também como isso, né? Como a parte de fora ali que você está colocando tudo que você está comendo de bom. Então, acredito bastante. E como a ajuda, né, de um profissional da área, faz toda a diferença, porque também tem aquela coisa assim, eu vou fazer a dieta que a minha amiga fez, mas o que funcionou para ela não necessariamente vai funcionar para você. Outro exemplo, eu vou fazer uma dieta que eu vi lá na rede social, na rede vizinha. Uhum. Porque às vezes é exatamente o que eu falei. O que vai ficar muito bem para Luciano, de repente não vai ficar bom para o Fábio. Né? E Exato. aí, o que a gente pode dizer para essa galera que decide simplesmente fazer uma dieta da lua do dia para a noite? Quando você faz uma dieta, principalmente falando em dieta, né, a gente pensa muito em restrição. Então, quando você faz algo muito restritivo, você com certeza vai ter alguma consequência. A dieta, ela tem que ser algo com data para começar e data para terminar. Em casos, claro que você vai ter que fazer perto de uma cirurgia ou por causa de alguma doença, alguma coisa que vai te levar a isso. Mas se você é uma pessoa que não tem nenhum histórico para isso, não tem para que você se restringir tanto. E na maioria dos casos, quando você tem uma dieta que é muito desequilibrada, que você acaba tirando muito carboidrato, eu não vou comer pão nunca mais, eu não vou comer não vou comer arroz e feijão nunca mais. Em algum momento, a sua saúde vai dar sinais de que aquilo está fazendo falta. Então, muitas vezes a pessoa começa a fazer uma dieta, começa a ficar com muito cansaço, começa a ficar com um mau humor horroroso. Então, assim, adianta, sabe? Querer ter resultados dessa forma, sacrificando, não vale a pena. Aquilo que você falou, né? O que funciona para um não funciona para outro. A gente é único. Então, aquela pessoa, às vezes, ela pode até
irmãos gêmeos não vão ser iguais, imagina pessoas diferentes, que têm vida diferente, faz mais atividade física, outro não faz, tem algum problema ali no exame de sangue que precisa tratar, então não tem como você pegar uma coisa ali que está pronta e querer botar para a tua vida. É muito pelo contrário. O profissional de saúde, nutricionista, ele vai fazer o seguinte, ele pega a tua vida e ele vai fazer algo pensado para você, e não ao contrário, não é você que tem que mudar tudo que você faz para caber num papel. Então, tem que ser algo que funcione dentro da tua realidade, porque senão fica difícil de seguir também. Então, algo que seja muito restrito, você não consegue fazer muito tempo, a sua saúde sofre muitas consequências e nem sempre vai te levar a bons resultados. Não é garantido. Eu posso estar falando uma bobagem e você, por favor, fique à vontade para me corrigir com um exemplo que eu vou dar aqui de leigo que sou. Não, eu com uma minha, não vou citar o nome dela, e aí ela falou, fui na minha nutricionista, olha aí eu tentando falar com uma coleguinha, hein? Você pode me chamar. E ela passou uma dieta para ela, né? Ela falou, Fábio, eu não vou dar conta de comer isso, é muito ruim. Não... Mas por que você não falou com ela? Olha só, isso aqui que você me passou, não tem como a gente substituir, não? Não tem que ser isso, de novo, a gente volta lá no início. Tem que ser prazeroso, Lúcia. Aí ela vai dizer assim, ó, nesse momento é interessante você comer, mas aí a gente pode substituir por isso. Não é mais ou menos, né, nesse lugar, Luciana? Exatamente. Não quero falar mal dos coleguinhas, mas também tem muito disso, né? De qual linha que essa pessoa segue. Às vezes, a pessoa, minha paciente, chegou pedindo algo e não soube explicar quais as preferências, então tem muitas coisas envolvidas. Mas falando um pouco da minha forma de trabalhar. Então, é importante a pessoa que chega até mim, eu entender o que ela quer, em primeiro lugar, para eu saber se a minha forma de trabalhar vai atender o que ela quer, o que ela espera. Então, às vezes, a pessoa fala assim, eu quero emagrecer 10 quilos em uma semana. Então, desculpa, não é minha forma de trabalhar. Em uma semana a gente não vai conseguir, porque não é assim. A pessoa vem há mais de 10 anos seguindo uma rotina e fazendo de um jeito, e uma semana eu não vou conseguir fazer o que você espera. Então, começa com isso, uma linha de expectativa. De muito de entender preferências, porque assim, quanto mais dentro do que a pessoa gosta, mais fácil dela seguir e melhor para a gente ter o resultado. E também eu tento deixar o ambiente muito à vontade, porque às vezes a gente fica nessa posição de ai, Lu, eu fiz tal coisa, você vai brigar comigo? Não vou brigar com você, sabe? Não tô aqui para isso, tô aqui para te ouvir e a gente vai construir juntos um bom trabalho. Então, talvez tenha essa pessoa, né, sua amiga, talvez possa ter umas experiências ruins com outras nutricionistas que estavam nessa linha de dar bronca, então ela já não sentiu a vontade para falar e reclamar, eu só vou aceitar, eu vou ficar quietinha. Então também a pessoa tem que se sentir à vontade. Isso não só com nutricionista, mas qualquer profissional. De questionar, por que eu estou tomando esse remédio? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu tenho que fazer esse exame? Às vezes a gente, na posição de médico, né, de especialista, a gente acha que o paciente vai entender tudo que a gente está falando e às vezes não. Então, a pessoa precisa perguntar, sabe? Por que eu estou fazendo isso? Quanto tempo? Então, isso em qualquer profissional de saúde. Às vezes a gente fica com vergonha, né? Eu vou parecer burro por estar perguntando. Não, gente, é a nossa saúde. A gente tem que entender o porquê, até para a gente poder saber, eu vou continuar nesse tratamento ou vou procurar uma outra opção? Então, tem que ter essa liberdade. E é um processo, né, Luciana? A reeducação alimentar. Uma pessoa que passou a vida inteira comendo hambúrguer, batata frita, só besteira, não se alimentou bem a vida inteira. Como é que você vai mudar do dia para a noite? E o processo desse sujeito, desse indivíduo, vai ser um, e da outra pessoa que foi variando, enfim, cada um tem um processo. Olha, a pessoa, ela ter, nem sei se é essa a pergunta, para ser melhor aí. Fazendo uma reeducação alimentar, em quanto tempo, num todo, ela consegue ver essa diferença? Começa a perceber essa diferença, Luciana? Olha, em um mês já é possível ver diferença, sabe? Com reeducação alimentar, e não só reeducação alimentar, mas pensando também em mudança de estilo de vida. Então, uma pessoa que começa a incluir nutrientes que são importantes para ela no dia a dia,
que vão dar mais energia, vão dar mais disposição, vão ajudar no sistema imunológico, isso já vai dar uma ajudada. E aí, no momento em que ela associa isso a fazer uma atividade física também, então isso também vai melhorar o sono, vai dar uma disposição um pouco maior. Então, em um mês, ela já consegue sentir esses benefícios com essa reeducação alimentar. E eu não estou falando aqui de uma pessoa que está fazendo dieta, estou falando de pequenas mudanças de hábitos que a pessoa faz, em um mês ela já consegue sentir isso, sabe? De reparar, nossa, eu estou dormindo melhor, eu estou conseguindo fazer as minhas atividades do meu trabalho e em casa, eu chego em casa e consigo fazer meu jantar, uma coisa que antes não conseguia. Então, às vezes, a gente pensa muito no resultado final, sabe? De aquela linha de chegada, de conseguir o corpo perfeito, de fazer isso. Não, às vezes, pequenas vitórias do seu dia a dia já fazem muita diferença. E isso motiva muito também, né? Então, uma pessoa que dorme melhor vai fazer uma atividade física melhor, e aí ela emagrece um pouco mais, come melhor, então vira um ciclo. Então, uma coisa leva a outra. Então, acredito que em um mês já é possível você conseguir perceber. Tá. Agora você também escuta muito o comer à noite. Você tem que ter um cuidado no comer à noite. Uhum. É verdade mesmo. Então, assim, eu cheguei à noite, 10 horas da noite, vou bater aquele meu prato gostoso de arroz, feijão, carne, e vou deitar daqui a pouco. Não é legal fazer isso. Olha, é muito polêmica essa daí. Mas eu gosto de. Essa ideia é maravilhosa. Eu gosto de entender muito a rotina da pessoa. Então, assim, uma pessoa que janta às 6 horas da noite e vai dormir às 10, ok. Agora, uma pessoa que vai chegar em casa, até preparar 10 horas da noite, mas ela dorme lá para meia-noite, não é ruim, sabe? Ela comer nesse horário. A gente tem que ter, como a gente já falou outras vezes até aqui, né? O equilíbrio. Então, quando chegar de noite, você não vai comer uma quantidade muito grande. Então, o problema não é o período que a pessoa vai comer. Eu sempre gosto de indicar comer em torno de 2 a 1 hora e meia antes de dormir, para dar esse tempo de não dormir de barriga cheia, senão aí você também não dorme bem. E também não comer uma quantidade muito grande, muito absurda, porque senão você também não vai ter uma digestão muito boa. Então, é o período que você tem que descansar, não é botar seu corpo para trabalhar. Então, não é tanto sobre a questão de ser à noite, e sim o que você está comendo nesse horário. Então, é muito mais fazer escolhas melhores nesse horário. Porque o que você está querendo dizer é a digestão mesmo, né? Não adianta eu comer muito e vou deitar. Exato. Né? O que você come durante o dia, porque você acordou, você vai fazer uma atividade, um trabalho, você está em movimento. À noite, a tendência é de você comer, se jogar no sofá para ver televisão, e isso, eu acho que prejudica até o sono. Com certeza. Né, com certeza. É exatamente isso que você falou, Fábio. Ao longo do dia, o seu corpo está programado para isso. Existe uma coisa chamada ciclo circadiano. O que significa? A gente tem horários do nosso dia para cada coisa. O nosso corpo funciona assim. Então, naquele horário certinho chegou o sol, é a hora de acordar. Então, tudo meio que é programado para certas coisas. Então, no horário que você precisa dormir, no caso, é como se seu corpo já fosse se desligando. Então, a digestão ela vai ter um certo gasto de energia. Então, se você come demais, você vai ter que ter mais energia para fazer essa digestão e você não vai estar tão relaxado para conseguir dormir bem. Então, é exatamente como você descreveu. E aí, até assim, puxando um pouco esse gancho, né? O que seria legal para você comer nesse horário do jantar? Eu não posso comer arroz, não posso comer feijão? Não, não é isso. Você pode comer seu arroz com feijão, pode comer exatamente o que você comeria no seu almoço, só que em uma quantidade reduzida. Você não vai comer fritura, não vai comer, de repente, uma carne muito pesada, talvez um frango, um peixe, alguns legumes. Pode sim o arroz e feijão, não tem problema. E aí sim, só que numa quantidade um pouco menor. Então, assim, não é que você não vai poder fazer isso jantar. Você vai comer um pouco menos e evitar coisas que sejam muito pesadas, muito gordurosas. Agora, é uma pergunta delicada, mas você essa como é que eu vou colocar uma dieta, tentar botar na mesa uma alimentação saudável, incluindo aí legumes, isso que deveria ser para todo mundo, né? O ideal é que fosse para todo mundo. Num momento
vamos dizer assim, no momento em que tudo anda tão caro, onde não tem como a gente não falar sobre, né? Você viu o quilo da batata, eu não comprei, né? Quem vai ao mercado sabe do que a gente está aqui conversando. O quilo da batata é 15 reais. O que é isso? Né? Como é que faz? Eu vou substituir, né? Você vai dizer, não sei se é essa a resposta, mas pelo quê? Como é que eu faço para tentar manter uma dieta saudável ali, uma comida, botar uma comida saudável dentro de casa, com tudo tão caro, Luciana? É bem difícil mesmo. A primeira coisa seria olhar a safra, né? O que está dentro da safra. E também a forma, os lugares onde você vai comprar. Então, sempre procurar uma feira de rua, se estiver perto da sua casa, ver o horário também que você vai comprar. Então, tem que também fazer esse serviço de pesquisa ali antes de comprar, não comprar no impulso. Então, a maior dica, a maior orientação que eu dou com relação a ter alimentação saudável é o planejamento. Você comprar ou fazer alguma coisa no impulso, você vai pegar o que tem na sua frente. Então, você se planejar para aquilo, faz uma lista de compras, vê direitinho o que você já tem na sua casa para não ter que comprar mais, não comprar muita coisa. Então, assim, para você ter uma alimentação saudável, você não tem que comer um legume diferente todos os dias. Você compra 2, 3 ali e faz variedade para sua semana inteira. Então, muitas vezes a gente quer fazer ali, encher a geladeira de um monte de coisa e acaba estragando. Então, é muito melhor você compra menos, né? Consegue fazer ali para sua semana inteira, come um pouquinho cada dia e aí você economiza e não desperdiça. Então, acho que seria por aí, assim, aproveitar essa safra, não compra muita coisa de uma vez só. Não compra coisas também que você não gosta. Eu só vou experimentar e compro mais caro para experimentar. Calma, não. Confia no que você já gosta. E assim, a internet está cheia de receitas por aí. Então, acho que também saber aproveitar de forma integral aquele alimento também. A gente às vezes joga fora talo que você poderia botar ali no talo da cebolinha, da salsinha, próprio talo da couve que você poderia botar no omelete, por exemplo, riquíssimo ali em fibras, riquíssimo em vitaminas e que a gente às vezes joga fora. Então, também entender como usar aquele legume por completo também ajuda muito. Nós falamos aí ao longo do nosso papo algumas vezes de uma dobradinha que eu já escutei que uns falam que faz mal, outros falam que não, é a comida do brasileiro. Essa mistura arroz com feijão, tá tudo certo? Ela é perfeita. Ela é uma mistura. Eu não vou saber agora te dizer o nome dos aminoácidos. O que são aminoácidos? É a proteína toda quebradinha, pronta para ser absorvida. Então, é aquela menor parte da proteína. Então, eles dois têm uma combinação que só junto com arroz e feijão a gente consegue achar. Nenhum outro alimento a gente acha essa combinação. Então, é um alimento perfeito, uma combinação perfeita. Eu não sei de onde as pessoas tiraram isso, de que arroz e feijão não era saudável. Eu não sei de onde veio essa história, mas todo dia surge uma história nova. Mas é uma combinação muito boa, bem característica do brasileiro. Eu até vi uma entrevista esses dias da Rita Lobo, acredito que você conheça, e ela é uma grande defensora do arroz e feijão, e ela falava exatamente isso. Que a gente tem no Brasil uma riqueza de sabores, uma riqueza de alimentos, e que o nosso problema é justamente a parte econômica. Então, não é que a gente não tenha, não é que a gente não possa, que muita gente não tem como comprar. Então, assim, a gente precisa partir para os alimentos que são básicos, né? É o pão, é o arroz com feijão. Então, tudo isso que a gente às vezes pensa que é o alimento que não pode, muito pelo contrário, é o que vai te fazer bem. Hoje em dia, as pessoas às vezes querem tudo em pó, tudo em cápsula. Ai, vai lá e manda fazer. Ai, eu vou comprar aquele vitamínico de A a Z que vai resolver meus problemas. E não, sabe? Você comendo o básico, básico bem feito vai super funcionar. Então, sim, é uma ótima combinação. Não, seria o ideal, é o ideal de novo. Luciana, você fique à vontade. Se eu falar alguma bobagem, você repetir. Qual seria o ideal? Quantas refeições nós deveríamos fazer ao longo do dia? Olha, vai depender muito do dia da pessoa, tá? Porque depende da hora que a pessoa acorda, da hora que ela dorme. Mas basicamente o café da manhã, almoço e jantar. Hoje em dia já se fala disso. Tinha muito essa questão de ter que comer de 3 em 3 horas? Não, obrigação.
vai muito de cada pessoa. Tem gente, eu, por exemplo, se deixar, quero comer de 2 em 2. Eu vou sentir fome para isso. Mas tem gente que consegue ficar, às vezes, horas e horas. Então, vamos falar um pouquinho dos extremos. Quando a gente come no intervalo muito curto, mas come em grande quantidade, a gente acaba comendo mais do que deveria. Quando a gente, às vezes, passa um dia inteiro ali, eu só almoço e depois, quando chego em casa, como alguma coisa, não gosto de tomar café da manhã. O que que acontece? Seu corpo vai ficando mais preguiçoso, porque ele acha que você está passando fome. Com isso, ele não queima tantas calorias como ele deveria. Então, por isso que tem essa história de comer de 3 em 3 horas, mais ou menos, porque seria o almoço, o café da manhã, o almoço e o jantar. Tendo algum lanche ali no meio da manhã, um lanche à tarde. Mas nem todo mundo vai sentir apetite para isso e nem todo mundo, às vezes, tem horas no dia para conseguir fazer isso. Mas conseguindo essas 3 refeições já é excelente para você conseguir atender tudo o que você precisa. Só que assim, beleza, eu vou tomar café, vou almoçar e vou jantar. Só que precisam ser refeições completas. Você vai ter esse café da manhã em que você vai comer o seu pão, seu café com leite, coloca uma fruta, o almoço também completo, o jantar completo. Então, tem que também saber preencher tudo direitinho. Pois é. Aí você disse do completo entre essas Uhum. refeições. Mas eu sei, você com certeza também, que é assim, o café da manhã tem que ser aquele muito bom. Uhum. Do almoço você já tem que ser bom, mas você dá uma maneirada. E na Sim, janta bem pouquinho. sim. Também tem isso Sim, ou não é bem assim? sem uma boa forma da pessoa conseguir organizar, né? Sem ter que ficar ali calculando caloria ou pensando muito. Então, a gente tem que ser prático. Então, é realmente isso. Você pensar no seu café da manhã um pouco maior, mais cheio. A gente tem esse hábito de, aqui no Brasil, a gente come o pão com manteiga e o café puro. É pouco. Precisa ser um pouco mais enriquecido. Então, como eu dei o exemplo do pão com ovo, esse café puro inclui o leite, coloca uma fruta também, então ficou mais completo, deu uma cara diferente. O almoço, mais ou menos, e o jantar, como a gente falou, aquela coisa de comer um pouco menos à noite, então segue exatamente essa lógica, de ir diminuindo o quanto você come ao longo do seu dia, para o seu corpo ir entendendo que é a hora dele entrar nesse modo soneca, né? De ir descansando. Porque isso até facilita nesse período em que exatamente você precisa Sim, descansar sim, para o outro dia. Tem exato. alguma coisa de atendimento, deve ter, alguma história de atendimento que te chamou a atenção, ou porque a pessoa não conseguia fazer, ela não conseguia atingir, ou ao contrário, ela começou a fazer e foi rápido e deu resultado. O que te chamou, o que mais te marcou a atenção dentro dessa caminhada? Olha, eu acho que assim, tem muitos casos que acabam se parecendo um pouco, né? Assim, mas vou pegar um aqui. Muitas coisas que me marcam é muito quando a gente pega num lugar da saúde mental. Eu gosto muito desse tema. Então, tem muitas situações de pessoas que. Teve uma mulher, agora eu consegui lembrar mais tarde, então puxar assim, o caso completo, consegui lembrar. Teve uma situação de uma mulher, ela já estava ali na casa dos 30 e poucos, quase 40, casada, com filhos ali, vida estruturada, e ela queria emagrecer. E aí a gente fez ali todo o processo, o plano alimentar, tudo certinho. E aí ela seguiu o plano alimentar dela muito certinho, assim, ela era bem disciplinada. Só que ela sempre chegava assim, muito triste. Então aí a gente entra no papel de nutricionista, tem que olhar tudo, tudo da pessoa. Eu falei, tá. Então, muitas vezes a nossa consulta eram 10 minutos falando sobre o plano alimentar e o resto é, vamos lá, o que está acontecendo? E ela sempre me descrevia um cenário de um ambiente muito tóxico na casa dela, de uma falta de apoio muito grande. Não só do marido, mas dos filhos. Então, eram pessoas que, assim, não ajudavam ela com relação a seguir a dieta, julgavam muito. É, os comentários também não eram muito bons, assim, comentários bem maldosos. Então, dava muita. O comentário que você diz, a gente entra dentro daquela linha que mexe mesmo com a pessoa, né? Quando eu digo assim, você está comendo de novo, vai chorar, essas brincadeiras de mau gosto, entra muito desse Sim, lugar, né? sim, sim. E eram umas coisas assim. Ué, pra que você tá fazendo isso? Não tá dando resultado? E é o que a gente falou, é um processo. Ela não vai da noite pro dia mudar. E assim,
E ela estava tendo resultados, ela tinha coisas boas estavam acontecendo para ela. E, nossa, era tipo assim, aquele trabalho de formiguinha. Eu fazia o trabalho com ela, ela saía ótima da consulta para chegar em casa. Dava uma vontade de falar umas verdades, né? De mulher, o que você está fazendo? Mas, né, tinha que saber separar. Então, era muito difícil. A gente não, a gente, no caso, o acompanhamento dela, nessa época eu atendia numa clínica e era por plano de saúde, ela não conseguiu dar muita continuidade pelo plano, enfim, foi para as questões. Eu consegui, depois de um tempo que a gente não estava mais fazendo essa consulta, eu consegui falar com ela para ir em contato. E ela estava numa fase muito diferente, estava bem. Eu olhei, fui lá fuxicar, fui olhar a fotinha dela, ela estava bem, assim, então. Não sei muitos detalhes, fofoca pela metade, não sei como ficou com relação ao casamento, enfim, mas de uma maneira ela conseguiu se empoderar para ficar bem com ela mesma. Então, ajuda muito você ter uma rede de apoio, você ter pessoas que vão estar com você ali naquela tua caminhada dessa reeducação alimentar. Às vezes a pessoa não vai estar fazendo o mesmo que você, mas só de não fazer esse tipo de comentário já ajuda muito. Então, até que a pessoa consiga ter ferramentas para ela conseguir se blindar desse tipo de comentários, porque é muito difícil, sabe? É muito complicado, toca num momento muito delicado da pessoa, assim, para ela ter essa vontade de mudar e ao mesmo tempo ter gente que julga, né? É muito, muito triste. Falamos em saúde mental, né? E aí, pesquisando você ali, você como se apresentou também no início, o porquê que você decidiu também focar, juntar aí, né? E colocou ingredientes da saúde mental. Porque você acaba sendo também, no momento da consulta, Luciana, um pouco psicóloga também, ou muito psicóloga, não é? Como é que foi botar aí o momento que você decidiu, que você falou assim, não, vou colocar aqui, vou integrar a saúde mental? Falando um pouquinho, até aproveitando, falando um pouquinho do meu currículo, né? Eu me formei em 2012 e atuei 5 anos na área e não se falava sobre essa atuação do nutricionista. Era, vai lá, passa dieta, beijo, tchau. Não tinha essa preocupação com o todo. Eu saí da nutrição, fui trabalhar na área administrativa, e aí por uma questão pessoal, em que eu tive problemas de saúde mental, e aí, né, Fábio, sabemos muito bem como é isso, e aí eu precisei procurar ferramentas fora da medicina tradicional, e, enfim, outras terapias para que eu me sentisse melhor. Quando eu retornei à nutrição, eu falei, eu quero levar isso para as pessoas. Funcionou comigo, eu quero que as pessoas tenham isso também. Então, não é só você chegar e fazer o convencional, porque muitas vezes a pessoa já fez isso 1000 vezes e não funcionou. Então, não é esse olhar que ela precisa. Ela precisa de um olhar mais completo. É dela chegar e falar assim, ó, esse mês eu tô cheio de problema na minha casa, minha vida tá de cabeça para baixo, eu não tenho nem cabeça para pensar e fazer comida. E aí? Então, que forma a gente consegue ajudar essa pessoa que tá nesse momento delicado, sabe? É de entender que às vezes ela vai estar num lugar de sofrimento que a comida é a última coisa que tá passando pela cabeça dela, sabe? Mas que a comida também vai ajudá-la a se sentir melhor. Então, esse lugar de ouvir, de entender, de acolher. Então, eu acho que na área da saúde falta muito isso. Dos profissionais terem esse olhar. Tem alguns profissionais que a pessoa chega no consultório, a pessoa nem olha, sabe? Tipo, tá ali atrás do computador. Tá, eu tive essa experiência várias vezes, sabe? De chegar e a pessoa nem olhou. Falei, gente. Então, eu busquei isso por ser algo que eu sentia necessidade, eu, quanto paciente também, e que eu quis trazer para as pessoas. Eu acho que ajuda muito, sabe? Ajuda muito a ter bons resultados se você consegue ter esse olhar mais completo. E por que a ansiedade leva a gente a comer tanto, hein? Quanto mais ansioso, se bem que tem gente que fala ao contrário, né? Que quando está muito ansioso, perde a fome. E eu sou muito ansioso, eu na comida. Como é que eu Sim. controlo? Como eu consigo controlar isso? De repente, é o que eu vou comer, né? É o que vai fazer a diferença. É muito de entender o que é essa ansiedade, dar nomes aos sentimentos. Às vezes a gente coloca tudo numa caixinha só, tudo é ansiedade. Às vezes não. Não é ansiedade, às vezes eu tô entediado. Ah, eu levantei, abri a geladeira porque eu não tô fazendo nada. Então, tem uma estratégia que eu uso muito que é o diário alimentar. E é muito boa por isso. Não é você só escrever o que você está comendo, mas escrever o que você sente.
Então, eu comi esse chocolate porque eu não estava fazendo nada, e aí eu fui lá, tinha chocolate, eu comi chocolate. Então, você estava entediado, não é que você está ansioso, você não está com fome. Então, é saber falar o que você está sentindo. Às vezes é aquilo que a gente falou da recompensa. Então, nossa, eu tive um dia super estressante no meu trabalho, e aí cheguei em casa, e aí pedi um fast food mesmo e comi, para relaxar. Então, não é que você precisava dessa comida, você precisava, sei lá, tomar um banho quente, dormir, ler um livro. Então, achar alguma outra coisa na tua vida que vai preencher o lugar daquela comida. Então, em primeiro lugar, a pessoa precisa se conhecer, saber dar os nomes a cada sentimento. Às vezes tem aquela fome emocional, a fome física, saber o que é cada coisa. Você tá com fome de quê? Né? Então, às vezes, seguir alguns passos. Então, bebe uma água. O que eu tô sentindo agora? Eu tô o quê? Eu tô nervosa, eu tô estressado, eu tô cansado, o que eu tô sentindo? Então, esse é um primeiro passo que é muito bom. Só que assim, falar é muito fácil, né? Botar na prática é mais difícil. Então, se você de repente tem essa busca por comer de repente um doce ou uma coisa mais calórica, o primeiro passo é evitar ter isso muito fácil na sua casa, para nesses momentos que você sabe que vai dar essa ansiedade, você não ir correndo pegar. Então, isso é uma coisa que ajuda. Você ter pequenos lanches e pequenas coisas que vão ser gostosas também, mas não vão ser tão calóricas. Então, por exemplo, eu gosto muito de doce. Então, tem um doce que seja diet, um doce que tem uma caloria um pouco menor. Então, deixa ali disponível. Porque, geralmente, quando a pessoa tem essa ansiedade, depois que passa, vai vir a culpa. E que essa é a perigosa. Que a pessoa comeu, daqui a pouco, por que eu fiz isso? Ai, não devia ter feito. Ou então, já que. Já que hoje eu comi isso, amanhã eu também vou comer de novo, já não vou fazer nada. Então, para mim é muito pior o depois, o que vem depois, do que no momento em que a pessoa faz. O que fez, ok, tô feliz, mas depois, como é que você vai estar se sentindo com isso? Então, trabalhar esses sentimentos. Aí a terapia também ajuda muito, né? Não só a Luciana Nutri, mas todos os psicólogos me ajudam também nisso. Eu não sei se ela está aí, se ela entrou e já saiu, mas enfim, é uma amiga e também tem uma outra amiga. Então, assim, eu vou fazendo a minha pesquisa em IBGE Muito e bom, no Bora Conversar para poder tirar minhas muito dúvidas. bom. A tal daquela balança, é um nome, né? Aquela balança que para você colocar, saber a quantidade, ela é realmente fundamental na hora da reeducação alimentar, Luciana? Você Não saber ali a é. quantidade que você está colocando, tem isso? Eu não acho que ela é fundamental, mas ela ajuda muito, tá? Ela ajuda bastante, porque o que acontece falando da experiência de meus pacientes? Às vezes você coloca lá na prescrição, no plano alimentar da pessoa, para ela comer uma quantidade tanto. Você vai comer tantas colheres de tal coisa, não sei o que, não sei o que lá. A pessoa olha, ela fala assim, eu não vou botar isso tudo porque é muito. E aí, no momento que você bota tantas gramas e ela coloca e olha, ela pensa assim, ué, para eu comer isso? Será? Não sei. Então, quando a pessoa coloca em gramas, é muito mais confiável do que só as colheres. Porque, às vezes, para mim, uma colher de sopa é de um jeito, para você é de outro. Aquela colher que faz assim, faz um monte. Então, Você não explicou? exato. Ué. Então, fica muito livre. Então, assim, eu gosto da balança por isso, porque eu acho ela prática. Você só vai botando. E até na hora de organizar facilita. Então, por exemplo, você faz ali a refeição para a semana inteira, você já pesa, já deixa do jeito que tá, facilita muito, sabe? Ajuda muito. Só que aí a gente volta um pouco para a saúde mental. A balança, ela, às vezes, pode deixar a pessoa muito dependente daquilo. Eu só como se eu souber pesar. Então, ela não pode ser uma muleta. Ela tem que ser algo que vai te dar praticidade, mas você não querer dependência. Então, eu acho ela legal para o início. Assim, porque ela não é muito cara, então até acho fácil de você ter. E depois você usa para fazer suas receitas, fazer seus bolos. Mas você usa no início para você entender a quantidade de quanto você tem que comer. Eu já aprendi a comer meu prato, então eu posso comer isso, não é muita coisa. Mas depois, você não vai sair por aí com a balança embaixo do braço para todo lugar. Não é assim. Então, é mais como um elemento para você aprender o quanto você pode comer dentro ali das suas calorias. A gente está já andando
dando aí ó, o adiantado da hora. Uhum. E aí eu não sei se eu comentei com você que eu queria fazer umas Sim, perguntas sim. e você me... Ah, isso é uma bobagem. Não, Uhum. isso é verdade. Se você achar que tem que explicar mais um pouco, você fica à vontade, tá Perfeito. bom? Vamos lá. Então me diz aí, glúten engorda e inflama o intestino? Vai engordar e inflamar para quem tem alergia ou intolerância ao glúten. Para as pessoas que são saudáveis, não. Então, existem pessoas que vão ter essa sensibilidade, existem testes para isso, mas as pessoas que são saudáveis não precisam ter medo do glúten. E aí, até falando um pouquinho o que tem glúten. Então, trigo, aveia, centeio, cevada. E aí, quando a gente fala assim, a pessoa vira e fala: ah, eu não como pão porque tem glúten, mas no final de semana tá lá bebendo cerveja. Não faz sentido. Então, assim, é você ter a coerência e saber exatamente se aplica ou não para você aquilo que a internet está falando. Eu acho que você já até comentou, né? Não, falamos do ovo. Beber leite, eu tenho uma amiga que ela fala que faz mal. Faz mal à saúde? Mesmo para a questão, vai fazer mal à saúde para quem tem algum tipo de intolerância à lactose. Então, para quem não tem, não vai ter. Existe hoje esse mito de que leite é inflamatório. Não, não é. Existem estudos que dizem que o leite aumenta a secreção para quem tem algum tipo de bronquite, alguma doença respiratória. Então, para esses casos, é bom evitar, mas aí não é evitar o leite totalmente. No caso, você reduzir essa quantidade do leite. E no caso das pessoas especificamente que possuem algum tipo de intolerância à lactose, aí existe hoje uma variedade de produtos sem lactose, os leites vegetais. Então, hoje, a própria indústria ajuda muito nesse sentido. Mas é mito também. Beber água durante as refeições dificulta a digestão? Não, não dificulta. A questão é o excesso. Porque, e muitas coisas, vou falar disso. Tem muita gente que chega no consultório falando assim: ah, eu não bebo durante a refeição. De uma vez só. Oi, voltou? Comigo tá tranquilo aqui. Eu sumi para você? Tava, tava sumido. É Mas você tava me ouvindo bem? Ah, tranquilo. Para aqui maravilha. ficou. Tá Aqui ótimo. tá legal. E aí, continuando, no caso, a questão da água é muito desse excesso de uma vez só. Então, esse goladão de água que as pessoas dão. Então, se você toma um copo de 200 ml e vai bebendo aos poucos ao longo da refeição, não tem problema. Tem gente que tem uma dificuldade na hora de comer. Você, Então, eu posso te dizer que eu cresci, eu cresci ouvindo dizer não é para comer, ficar comendo durante a refeição. Ou você come meia hora antes, ou você bebe meia hora, uma coisa assim, ou meia hora depois. Um esquema mas assim. sabe por quê? Porque ainda mais criança. Se fica bebendo água, vai perdendo a fome. E aí, no caso, não vai querer comer. Então, pode ter sido por isso. Mas aí, tá falando um pouquinho de água, aproveitando um pouquinho para dar uma dica. Essa é uma estratégia legal também com relação à água. Você associar água às suas refeições. Então, por exemplo, antes do café da manhã, eu vou tomar um copo d'água, antes do almoço, antes do jantar. Então, só aí já foram 3 copos de água por dia. E aí, isso pra gente que. Tem gente que não bebe nada de água. Assim, tem gente que chega pra mim e fala: eu não consigo, não gosto, não consigo, então vamos de pouquinho. Então, no caso, a pessoa ela pode fazer isso. Não beber água é prejudicial à saúde. Totalmente, totalmente. Nosso corpo ele é feito 70% de água, então todos os processos do nosso corpo precisam de água para funcionar. Se você não tem água, você não tem ali o principal componente para poder seu corpo funcionar. Então, Mas aí, a gente escuta assim, você deve escutar muito. uhum. Ah, eu não bebo água, mas em compensação eu bebo suco o dia todo. É, né? No caso, não vai substituir a água. Precisa ser água, água mesmo. No caso, se você bebe suco, ok, você está ingerindo um líquido, mas ainda assim precisa ter a água ali. E aí, no caso, você hoje tem aplicativos no celular que ajudam para isso.
Existem garrafinhas que já tem 2 litros e aí te facilita muito a você saber a contagem do seu dia. Você pode associar água a coisas do seu dia. Então, por exemplo, a pessoa vai levantar para poder fazer alguma coisa dentro de casa. Vai lá e bebe uma água, aproveita, sabe? Então, associar coisas do seu dia a beber água também. Se a pessoa não gosta, então pode fazer. Tem água saborizada, você bota limão, bota hortelã, faz alguma coisa ali para dar um sabor diferente. Tem água com gás também. As pessoas acham que a água com gás faz mal. Não, a água com gás é água do mesmo jeito, só que tem gás. Então, às vezes pode ser uma forma da pessoa beber mais água também. Então, e tem esse mínimo de água que você tem que ingerir por dia. Então, essa história de... São 2 litros, não é isso? tem um cálculo que seriam 35 a 40 ml por quilo do peso. Ou seja, quanto mais a pessoa pesar, mais ela vai ter que beber água. Mas gira em torno ali de uns 2 litros a 2 litros e meio por aí, seria o padrão. E tem uma coisa também, quanto mais água a pessoa bebe, mais sede ela vai sentindo. Então, às vezes, você começa ali, eu gosto sempre de ver quanto que a pessoa já bebe hoje. Então, se hoje você consegue beber uma garrafa, vamos aumentar para 2, uma de manhã e uma de tarde, e aí você vai aumentando aos pouquinhos, porque às vezes se você pensar, eu tenho que beber 2, fica mais difícil. Então começa de onde você está hoje, sabe? Se hoje você consegue beber uma garrafa, aumenta para 2, e aí depois vai para 3, e vai, então vai aumentando de acordo com o que você faz hoje. E, Luciana, tem essa história. Eu já escutei isso numa reportagem, já vi isso numa reportagem. Quando você sente sede, o ideal é que você não sinta. Porque quando você sente sede, é o que o seu corpo já está desidratado. Exatamente. É o primeiro sinal que ele está dando ali de que está faltando água. Então, sim, o ideal é que você não sinta sede. Mas às vezes pode ser um bom sinal realmente, porque assim, às vezes na correria, trabalho, esqueceu, então sentiu sede e vai logo beber água. Outra coisa também que às vezes acontece é a pessoa confundir sede e fome. Então ela às vezes sente assim, nossa, eu tô morrendo de fome. Não é fome, você tá com sede. Então também tem essa confusão. Então é bom sempre deixar a garrafinha do lado, um copinho, e vai bebendo aos poucos, para justamente não chegar a esse ponto de sentir sede e não enganar o seu corpo se é fome, se é sede, o que você está sentindo. Tá certo. O consumo de ovos aumenta o colesterol? Vai aumentar, dependendo da quanto que você consome e se você já tem ali o histórico desse colesterol alto. Mas não é só o ovo que vai fazer esse estrago todo. Se você tem uma alimentação toda direitinha e come ali o seu ovinho todos os dias, não vai ser ele que vai causar esse estrago todo. É porque a maioria das pessoas, elas querem comer, sei lá, 4 ovos por dia, e aí ao mesmo tempo é batata frita, uma carne muito gordurosa. Então, no caso, é a junção de todos os maus hábitos que vão causar esse aumento do colesterol. Vamos voltar lá no tal do equilíbrio que nós falamos já. Exatamente. Voltamos lá no equilíbrio. Exatamente. Não comer É ele mesmo. carne pode ser prejudicial à saúde? Não comer carne, foi isso que a gente ouviu. Isso. No caso, não. A gente está aí hoje com, no caso, os vegetarianos, os veganos, que mostram que você consegue ser muito saudável sem comer carne. E aí tem os 2 pontos. Tem a questão de, eu não como carne, então eu vou ter muita deficiência de nutrientes. Não é bem assim. No caso, você consegue ter uma alimentação equilibrada sem comer carne. Existem hoje atletas de fisiculturismo que são veganos, então assim, são pessoas que conseguem ficar com uma massa muscular gigantesca sem comer a carne. E, ao mesmo tempo, também que a gente consegue hoje já ver que se você tira a carne da sua alimentação, você consegue também melhorar o seu colesterol, reduzir doenças do coração. Então, tem muitos benefícios hoje de você reduzir a carne. Tem até um projeto chamado Segunda Sem Carne, que é um movimento de toda segunda-feira você não consome a carne. Então, isso tem um impacto não só para a nossa saúde, mas também para o meio ambiente. Então, hoje em dia, a gente vê que ajuda muito você fazer essa pequena mudança ali no teu cardápio. Um vilão. Você quer um vilão da nossa alimentação. Refrigerantes Uhum. não causam
ganho de peso. Verdade, não causa mesmo não, porque ele é zero. Só que a gente tem que pensar em outro vilão, que é o sódio. Então, muitas vezes, esses refrigerantes eles vão ter uma concentração alta de sódio. Então, assim, é minimizar danos. Então, se a pessoa hoje consome muito refrigerante, vamos reduzir para o sem açúcar. Depois a gente reduz a quantidade que ela está consumindo na semana, até que ela chegue no momento em que ela não beba refrigerante ou ela só beba em festas ou quando ela vai sair. Então, é a gente fazer esse trajeto de reduzir. No caso, não adianta também nada lá, eu só tomo refrigerante zero, mas toma 2 litros por dia. Não adianta nada. Então, é a gente ir também reduzindo aos poucos esse hábito que a pessoa tem para chegar até um ponto que seja o mais adequado. Comer chocolate ajuda a melhorar o humor? Muito. Nossa, já viu alguém triste comendo chocolate? Não existe. Mas sim, e até mesmo dos componentes do chocolate. Ele tem muitos antioxidantes. O que são os antioxidantes que falam por aí? Eles vão fazer uma faxina no seu corpo de tirar substâncias que não estão fazendo bem. Então, esse é o primeiro ponto. Ele também ajuda na liberação da serotonina, que é um hormôniozinho da felicidade. Então, também ajuda nisso. Só que assim, quanto mais amargo ele for, melhor, porque ele vai ter mais cacau. E aí, uma dica também importante, olha nos ingredientes. O primeiro ingrediente que tem que vir é a massa de cacau. Se no primeiro ingrediente for açúcar, quer dizer que ele tem muito açúcar. Então, não. Tem que ser a massa de cacau, que aí quer dizer que ele é mais concentrado no cacau, que é o que de fato traz alguma coisa de bom para esse chocolate. Para a gente fechar aqui essa série, comer carboidrato à noite engorda? Não, pode comer sim. E aí, até aquele arroz e feijão que a gente falou do final do dia, perfeito. Só que a quantidade que tem que ser um pouco menos do que você comeria no seu almoço. E se Luciana, pudesse ser o arroz integral, melhor ainda. por que o arroz integral? Porque ele te dá a sensação de saciedade mais rápido, é isso? Exatamente. Ele vai fazer essa digestão mais devagar, então ele vai dar mais saciedade e ele deixa o seu açúcar no seu sangue mais equilibrado. Agora, Luciana, a hora, para mim, é sempre a melhor resposta, que a hora passa e a gente não percebe. Mas se você for olhar, são 9 horas. Então, eu queria fechar com você. Primeiro, agradecer. Muito obrigado por você aceitar aqui pronto. Que delícia foi aqui conversar, porque você aprende, né? E você fala de uma maneira tão fácil, tão simples. E isso que é legal, porque às vezes você conversa, claro, é de cada um, é da personalidade de cada profissional, mas eu acho que quando você tem essa fala simples, sem rodeios, você aproxima, né? Daquela pessoa que está ali com você, às vezes está com vergonha, ou ela está com medo, está cheia de dúvidas, ela fica à vontade. Então, vamos reforçar, Luciana. Preciso fazer uma dieta, preciso fazer uma reeducação alimentar. Nada de ir para a internet, nada de ver o que a coleguinha está fazendo e você vai fazer também. Eu queria que você reforçasse isso para a gente fechar. Exatamente. Então, a reeducação alimentar, a gente tem que pensar em alimentos naturais, alimentos que você gosta e que são proibidos. Você pode comer, mas numa quantidade um pouco menor. Água é muito importante. E planejar o que você come. Então, assim, se você já tem tudo esquematizado na sua casa o que você vai comer, você não vai sair correndo para comer qualquer coisa. Você vai comer de forma mais consciente, saber escolher o que você come. E a gente tem que pensar que a nutrição ela tem que ser algo que não alimenta só o nosso corpo, mas alimenta também a nossa alma. Tem que fazer bem para o nosso corpo e também fazer bem para a nossa mente. Perfeito. A Ângela, né? A Anjinha está dizendo aqui parabéns para a Nutri, ela amor. E eu acho que é isso, né? Atingimos com sucesso aqui o nosso encontro, porque é levar informação de forma fácil. Vai ter gente que vai ver depois, vai escutar, porque esse papo, Luciana, eu vou colocar em plataformas de áudio, então você vai escutar na plataforma de áudio preferida. Então é só. Muito obrigado, viu, Luciana? Não, eu amei, Fábio. Obrigadão, viu? Beijão, amei. Beijo, obrigado a todo mundo que ficou com a gente, que vai ver depois. Beijo, boa noite. Tchau, gente.